prezadíssimo telespectador. Estamos começando mais um programa Mídia Cidadã pela sua TV aberta aqui em São Paulo. Então agora eu vou contar em detalhes e pausadamente um pouco da biografia do nosso convidado. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi deputado federal lá em Pernambuco, é deputado federal aqui em São Paulo, foi senador, foi candidato a presidente em 89 pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é um deputado atuante, ele faz hoje oposição ao governo federal, é um homem de princípios, um homem de posição e um homem que abrilhanta a nossa TV pública. Fernando Mauro, de quem estou falando? Roberto Freire. Obrigado. Prazer, é uma alegria recebê-lo, deputado. Prazer nosso aí, satisfação. E achei bom porque foi pequeno o currículo. É que se começa a falar, eu conheço o currículo do senhor. Se começa a falar, o programa só tem meia hora. Só Depois fica não vai dar tempo, aí no final Não, fala não. assim, bom, já expliquei o nosso convidado, dá um abraço pro Não pessoal, ia, deputado. E não ia me encabular. Mas o senhor está à altura de todos esses cargos e para nós... Posso aproveitar e Claro, começar por com uma favor, pergunta já? sinta-se como se o programa fosse seu. Muito obrigado. Já foi. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, deputado, que eu vejo muitas vezes o senhor ter posições contrárias ao governo federal, o governo do PT. E o senhor, eu não sei se a palavra é essa, mas às vezes, não sei dizer se é perseguido, mas o pessoal fica de olho no senhor, o pessoal do governo, eu digo, né? Pelas suas ideias e pelas suas Deputado opiniões. combatente. E aí eu queria lhe perguntar, como é que o senhor se sente na oposição? Quer dizer, é difícil esse papel de ser oposição no Brasil hoje? Aliás, um complemento. É difícil ter oposição no Brasil, o deputado, né, inclusive, né? ele representa hoje o único viés da oposição, né? Houve uma diminuição da oposição no Brasil. O Roberto Freire saiu da base do governo lá atrás, né? E hoje carrega a bandeira da oposição. Então é importantíssimo ouvi-lo aqui no programa. É difícil, deputado? Olha, é difícil, mas eu tenho já uma longa história na oposição. Só foram raríssimos os momentos que eu fui governo no Brasil. Então, não há nada de estranho fazer. Mas é difícil. O deputado quer ser uma exceção mesmo. Né? Comecei, ainda muito jovem, governo em Pernambuco, com Arraes. Mas foi muito rápido o governo de João Goulart, logo depois veio o golpe, oposição o tempo todo. Quando se restaura a democracia, a gente passa um pouco tempo no governo, afasta-se, volta ao governo com Itamar Franco, fui líder do governo Itamar Franco, um pequeno espaço de tempo. Fizemos oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, já para dizer, uma oposição muito responsável, até porque uma oposição propositiva. Não é adjetivar, eu diria apenas responsável no sentido de que foi um governo que promoveu grandes avanços do ponto de vista econômico, de reformas. Mesmo fazendo oposição, tem que se ter a responsabilidade. Hoje mesmo estava analisando aí uma questão sobre a educação, lembrando do fundo que foi criado lá e que promoveu um processo de descentralização e que universalizou, ainda com baixa qualidade, mas um avanço significativo do ponto de vista educacional. Foi um governo importante. Nós fizemos oposição, veio o governo Lula, no início nós tínhamos apoiado o governo Lula no segundo turno, quer dizer, a candidatura Lula, Primeira eleição de 2002. Em 2002. Participamos do governo e depois rompemos. Aí voltei para a oposição que é um lugar então o senhor já está onde eu me sinto, acostumado. não é nenhum Tá problema. acostumado, Agora, assim. é difícil, porque o Brasil tem uma propensão muito grande de ser um país do adesismo. É raro você ter pessoas fazendo oposição. É muito cômodo. São sempre junto do governo. A gente costuma até ver vários partidos que são governistas sempre. Não importa a música que toca, ele dança do mesmo jeito lá. Do mesmo jeito. Com o quem famoso for. não importa quem morreu, eu quero chorar, Fernando Mauro. Você vê como os partidos se comportam. Olha, eu sou hoje, do né? tempo que quer dizer, não importa que a mula manque, o que eu quero é rosetar. O Brasil é um pouco disso. Bem lembrado, deputado. E agora, não é porque é de oposição que não pode imprimir o seu ritmo, o seu partido, né, não deixa de faltar com as suas opiniões. Por exemplo, um tema que é importante é dos imigrantes ilegais. Né? Que o senhor é um
entusiasta dessa tese? Olha, não é entusiasta, é que eu sou internacionalista. É internacionalista. Minha formação, a formação do Partido Comunista Brasileiro, é o único partido que eu pertenci. Mesmo quando tive no MDB, PMDB, estava porque Sim. o PCB era Tinha outra ilegal, opção, na né? clandestinidade. E hoje o PPS é fruto do fim da experiência do socialismo real, mas é continuidade, sucessor do PCB. Então, e essa formação, neste caso, não mudei. Né? A visão de um mundo em que a palavra estrangeiro não é uma palavra que me soa bem, porque é como se fosse estranho. Etimologicamente, estrangeiro vem de estranho. E não tem nenhuma estranheza. Não, o fato ser de outro você país, não, nascer em nenhuma. outro lugar é um ser humano. Nenhuma. É até algo que tem muito a ver, inclusive, com religião. É um pouco da fraternidade. Você é um irmão, não é algo estranho a você. Não Mas é a pauta desse assunto do senhor, do mas Congresso, ela traduzindo, ela reflete o quê? Claro, reflete o seguinte: você ter um país como o Brasil, que foi um país que, inclusive, formou-se pela imigração. Claro, claro. Nós estamos aqui em São Paulo. Você vê uma o Fernando cidade que Mauro, tem lastros italianos, Zé Rubens português, eu sírio. Então, só nessa mesa já tem uma salada de fruta mundial eu violenta. também, mesmo vindo do Nordeste, eu sou neto de português. Pronto, então Portugal também tem minoria vantagem. de novo, tá vendo? De novo, minoria. Mas não faz mal. Bom, aqui na mesa, então, o deputado está na maioria. Tá na né? maioria. Não tá mais, Aí né? que enfia um pouquinho de Poxa governo aí, vida. deputado. Não sei se é governo, porque se imigrantes em algum momento encontrou o Brasil uma certa terra da redenção, hoje os imigrantes estão encontrando aqui um certo inferno. Né? É que tem que ver se é maior ou Claro, pior do que de onde eles vêm. Né? Você está aqui, as pessoas vêm de alguns países, nós estamos com um problema lá no norte do Brasil com os haitianos. Né? Vindo pela Goiânia. Nós estamos aqui com os bolivianos. Talvez em condições de maior, escravidão, claro, né? É uma coisa triste demais. E com a ilegalidade presente, ou seja, um governo federal que não cuida de regularizar a situação, a clandestinidade coloca esses imigrantes aí numa situação mais difícil. Subhumana e de risco. Aí a exploração será muito maior. E é isso uma preocupação que se tem. Eu tinha, por exemplo, nessa visão internacionalista, eu tenho conhecimento já que em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, não é uma coisa muito distante, né? Na Argentina, no Uruguai, né? Onde você tem os não nacionais residentes no país participando do processo político, até porque ele é residente, ele paga imposto, ele é um cidadão, vive os problemas como residente, ele como tem qualquer um dia a dia como qualquer brasileiro, comum, um cidadão comum de um determinado país. Nesses países, esse cidadão residente não nacional participa das eleições. O Brasil não. Tem um projeto que tenta fazer com que o residente não nacional, estrangeiro, portanto, vamos usar esse nome, embora eu não goste, ele possa, como residente, participar das eleições municipais. As eleições nacionais é uma etapa que ainda... E a sua opinião desse estrangeiro poder ser candidato um dia? Pode Porque, por ser exemplo, nos candidato. Estados Unidos pode menos para presidente. Mas Para deputado, senador, e lá é um pouco diferente, pode menos para presidente. você sabia que tem um dado interessante? Os Estados Unidos é um país muito assemelhado ao Brasil nisso, na questão da migração. Eles têm, inclusive, uma política que nós deveríamos até nos mirar. É que o cidadão chegar nos Estados Unidos, inclusive se for o chamado cérebro, ele tem todo o apoio para que lá fique. Não é por acaso que os Estados Unidos têm o maior desenvolvimento do ponto de vista da pesquisa, do conhecimento, quase todos os do pontos de avanço vista. tecnológico. Não, mas nesse específico, Sim. e quando você vai ver, o que tem de cidadão de outro país fora. que veio ajudar nisso, é um negócio impressionante. Aí, se você chega na Europa, há um certo sentimento de vedar essa participação. Os Estados Unidos têm isso muito aberto. Eu acho que essa amplitude nós deveríamos ter aqui no Brasil. É importante, um pouco mais até porque a formação folgado. brasileira é um pouco a formação também norte-americana. Não, e o Você convívio lá não é social permite norte-americano, isso, né? por exemplo, não é norte-americano apenas de sangue, o que na Europa era muito comum.
você só é francês ou alemão, nascido, até bem pouco tempo, se for filho de francês ou alemão. Se você nascer na Alemanha, mesmo filho de estrangeiro, o alemão não é. Agora que mudaram, inclusive numa discussão polêmica muito forte, e que foi uma grande conquista, inclusive, dos sociais-democratas, da esquerda alemã. Mas isso é um avanço que lá no Brasil não precisa disso. Nós estamos tentando tirar a cidadania italiana do Fernando Mauro. Nós queremos que ele seja deputado por lá. Até para o programa ficar de vez para a gente. Olha, mas olha, Fernando, isso pode ser feito e nós não temos, a visão nossa é que você pode continuar fazendo o programa. Obrigado, deputado. Mas todo o meu plano de usurpar o programa, o deputado jogou por água abaixo. Eu vou dar a você um exemplo, é que nós temos uma deputada federal do Brasil, no parlamento italiano, que é do PPS. Renata Bueno, do PPS, e é membro da direção nacional do partido. Portanto, ele pode continuar aqui. Se você quiser. As portas já se abriram. O deputado deu uma opção para a gente que dá para ser debatida. Não e dá? porque isso é uma visão internacionalcionalista. Nós não temos que estar criando fronteiras. E as bancadas pensam assim também? Qual a posição das bancadas nesse tema? Querem abrir o país ou ainda tem aquela posição mais conservadora? Os outros partidos, você quer saber isso? Os outros partidos? As bancadas. Né? Olha, não é tão simples, não. Há um certo chauvinismo. Mas tem alguém que defenda a pessoa física? Sou contra imigrante? Não, contra imigrante não. Isso ninguém. Mas contra essa cidadania que o deputado está sugerindo, querem não. O senhor já teria, inclusive, até. Só uma observação que eu faria. Há reação contra essa política. Tem as pessoas. Eu vi um dia desses um dizendo, mas a gente espera 18 anos e esse com 5 anos pode votar. Que bobagem. Ele está do mesmo jeito que você, pagando imposto. Os filhos dele estão na escola como os seus estão. Só porque nasceu em outro lugar, você não pode ser tratado à margem. Essa visão, eu tenho uma visão seguinte, o fim do conceito de estrangeiro é uma visão muito humanista e eu gosto de ter essa visão. Eu não tenho por que ficar imaginando e discriminar quem quer que seja. Não é apenas por cor, não é apenas por religião, é também por local de nascimento. Vamos lá, Fernando Mauro. Tem um amigo meu chamado Rony Curvelo, ele chegou a ser vereador em Miami, brasileiro, né? Quando esteve morando lá, é isso exatamente que o deputado falava, quer dizer, ele residia e podia participar das eleições municipais. Não precisa dos Estados Unidos, não. Eu estou querendo falar aqui da América Latina. Para que eles também possam também. É o caminho contrário. Não, eles lá... Na Argentina já tem, né? No Uruguai. Sim. Fraude não, tem que ser o mínimo do mínimo, né? Residente, domiciliado, tenta buscar o título com profissão. Não, até porque isso assim, se você vier como turista, a gente não permite nem para brasileiro. Isso mesmo. É verdade, tem essa também. Pode sair de um município para ir para outro. Deputado, tem lá um lugar da sua residência. Eu tenho 34 anos, o Fernando Mauro tem 38, 39, o Zé Rubens 37. A gente queria ouvir do senhor uma questão importante. O que é ser comunista? Porque o senhor é comunista, ou mudou... Não mudou a convicção, eu digo. Que para nós é difícil, eu sou nascido em 79. Para mim, comunismo, eu lembro um pouquinho... Eu vivi a Guerra Fria, mas eu não vivi. Olha, pouco Muro de Berlim, a época... Mas não tem nada a ver com isso, eu acho. Essa questão é uma questão de pano de fundo. Mas peraí, eu não falei que tem a ver com isso, estou falando que eu não vivi. E eu sei que o deputado foi talvez o único candidato a presidente pelo PCB e com expressão. Teve candidato. Mas tudo. 46. Claro, não, mas olha. A pergunta eu quero trazer o comunismo para o dia de hoje. O que é o comunismo? Vamos fazer um pouco uma visão histórica, para a gente poder entender. Vamos admitir que depois de 30 anos do fim da Revolução Francesa, que a gente, pelo estudo de história, a gente conhece, chegasse alguém e dizer, você foi jacobino. Claro, pode ter sido jacobino e não cabia mais, depois de 30 anos, mudou. Alguém dizer que ele era jacobino. Claro. Talvez fosse dizer que era blanquista, ou o campo da esquerda, um pouco mais adiante, começando a ser, com o início do movimento operário, social-democrata. Depois de um certo tempo, comecinho do século XX, eu sou bolchevique, da Revolução Russa. É você imaginar que alguém hoje queira ficar circunscrito a isto que passou.
Não tem mais como você falar em termos de experiência comunista ou do socialismo real. Isso dá para pensar isso já alguma... passou. Tá. Isso é um fato que mudou a história. O mundo de hoje tem a ver com o que foi a ação dos comunistas, da esquerda, o que foi o mundo da Guerra Fria, da União Soviética, da descolonização, todo um processo que condicionou o mundo de hoje. Nós somos isso em função Porque também passamos de tudo por que se aquilo, passou. claro. Você imaginar que a história vai se repetir, evidentemente que não vai. Então não adianta alguém ficar falando em comunismo se essa experiência for uma experiência histórica marcante. Eu não tenho por que me arrepender. Ah, não, nada. não, a tese não é essa. Mas eu estou já querendo chegar Sim, tá. a dizer. Só que eu não posso imaginar, nesse mundo de hoje, ficar apontando aquelas alternativas que lá atrás nós tínhamos. Que foi importante, e por isso que eu estou dizendo. É assim, não precisa apagar a história, mas não precisa copiar para frente. E não vai fazer, até porque... Eu aí quero vem o problema simplificar. grave. Nós fomos derrotados. Sim. Eu não imaginava que o muro de Berlim caísse em cima da minha cabeça. Eu pensava que ia cair em cima da cabeça do outro lado. Fomos derrotados, a Guerra Fria acabou com a nossa derrota. Acabou também para um certo tipo de capitalismo. Isso que eu dizer. Não vamos, é que, e aí entender que aquele processo foi um processo histórico. Né? Aquele foi um momento profundamente revolucionário, no ponto de vista de que mudou o modo de produzir, que criava o capitalismo e, ao mesmo tempo, sua contradição, que era a ideia do socialismo. Deixa eu melhorar. Esse mundo que aí vem... Melhorar a pergunta é o seguinte. Hoje, o deputado federal Roberto Freire, eleito presidente da República, qual seria a impressão digital que ficaria no país? Olha, Eu acho que fica mais fácil até para o telespectador compreender no dia de hoje, né? O coração comunista, aqui não estou fazendo nenhum julgamento, estou pondo na mesa. Não seria, só. por exemplo... O que seria o deputado Roberto Freire presidente hoje? A primeira coisa, tem que entender que o mundo é outro. Sim. Então não tinha que trazer nenhuma dessa experiência histórica para o momento de hoje, até porque a história já sepultou isso. Okay. Como sepultou, por exemplo, alguém que quiser vir falar do capitalismo tal como tínhamos o capitalismo antes da Revolução Científica e Tecnológica. O capitalismo das propriedades familiares, das empresas familiares. Hoje você tem um capitalismo que não tem capitalista. Tem o detentor do capital, que pode ser nem mesmo nenhuma grande família. Não. Vai ser talvez um fundo de pensão. Um grupo de seja pessoas do Banco que não do se Brasil conhecem. no Brasil, ou como se usa muito o fundo de pensão dos professores norte-americanos, o maior investidor do mundo. Vão ter as grandes empresas capitalistas geridas por executivos gerentes, CEO, e que não tem nada a ver com o início da formação daquele capital. De 20, é verdade. Então, o mundo é hoje, é outro. Então, esse mundo não cabe quem viveu a experiência que nós vivemos tentar trazer para hoje. Claro. O que não mudou, aí sim, é a ideia de que eu aqui estava falando no início do internacionalismo, da fraternidade, da ideia da solidariedade. Então, valores que eu botaria como do humanismo e que faziam parte do nosso pensamento, apesar de todos os erros que nós cometemos, mas isso estava presente, continua presente, sabendo como fazer hoje. Um pensamento... Adaptando para o século XXI o sentimento do passado. Esses valores, a afirmação dos valores. Uma coisa com certeza, nós não iríamos no governo enxovalhar a esquerda, como infelizmente o PT fez com o processo de corrupção. Eu vou até aproveitar aqui a presença do deputado, eu sei que nosso tempo é curto, mas pedir para que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre a sua visão a respeito da reforma política que o Brasil mereceria. Porque se fala muito sobre reforma política... Política e reforma eleitoral. Reforma eleitoral, sim, porque muitas falam a respeito dessa reforma que não sai nunca no país, sempre são pequenos arremedos de ano em ano, mudam algumas regrinhas, né? Mas vamos fazer um... Mas eu queria ouvi-lo a respeito do que o senhor pensa de voto... Só fazer um parênteses, está vendo o telespectador como o Fernando Mauro tem que vir participar do programa dele? Olha que boa pergunta, que bem formulada, Fernando Mauro. Agora, eu não estava na pauta de vocês aí. Eu imploro que você não nos abandone mais. Vamos lá, deputado. Vamos ver uma coisa. Fala-se muito de reforma política. Estamos aqui com 4 pessoas. Cada um vai ter uma ideia. Nós não vamos coincidir. Não. Aposto. Você imagine que isso é em todo o Brasil. Então,
E quando alguém diz, e por que não faz? Sim, porque você não tem consenso. Não tem consenso. Então, isso não eu não posso ficar imaginando que vão fazer o que eu penso. E se não fizerem o que eu penso, eu vou contestar. Mas eu também não quero por aí, fazer o que os outros pensam, né? Pronto, então, se você for lá, não é um problema de que o Congresso Nacional não quer fazer. É que a sociedade brasileira não acumulou, e tem mais, tem certas reformas que só acontecem em crise. Só. Você, num momento que está funcionando, se está funcionando, vai tocando. as forças que são majoritárias vão mudar por quê? É um pouco aquela tese de que time que está ganhando não se mexe. Por que é que vai mexer se eu estou lá tendo? Aí você diz, não, mas tem defeitos. Está bem, vamos tentar resolver esses defeitos, mas não mudar. Agora, então, o senhor a reforma é a ideia de que tem que ter. Tem que ter, porque uma eleição de 3 milhões, 5 milhões torna um negócio impraticável, né? Sim, mas isso não é um problema do sistema eleitoral. Não, é um problema do sistema eleitoral. Claro, se for distrital, se for lista, se for... mas diminui. Quem disse a você? Mas diminui. Não, algumas pessoas dizem que podem aumentar. Por favor. O que o senhor acha? Eu acho que... Não sei. Olha, é isso que eu estou querendo. Vamos analisar. Eu quero o PPS dizer, hoje vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Eleições majoritárias são mais caras do que as proporcionais? Sim. São? Sim. Pois bem, se você me falar de distrital, você aumenta o número de eleições majoritárias. Sabia disso? É verdade. Claro. É verdade. Aí, pô, mas é um espaço menor, você pode ter algumas limitações. Qual é o espaço menor? Mas é diferente, deputado. Não. É diferente. Mas, olha, você não adianta você dizer diferente, você reflita sobre o que eu estou dizendo. Se eleição majoritária é mais cara, se eu aumento o número de eleições majoritárias, teoricamente, eu digo a você que aumenta o custo. É verdade. Você pegar Piracicaba, por exemplo, ali. É mais caro a prefeito, eleição de prefeito de Piracicaba ou deputado federal? Prefeito, então. Claro, deixa eu explicar. Certo, agora, não significa que você reduzindo, por exemplo, em São Paulo, vamos analisar, são 70 deputados que São Paulo tem. Isso. Vamos admitir voto distrital. 70 distritos. Você quer o puro? Faz o puro. Aí o puro são 70 majoritárias em São Paulo. No estado. Isso que mesmo. podem competir 70. com outros 31 de cada partido em cada região. Quantos vão ser? Então você imagine imagine que você vai ter 70 eleições para deputados federais em São Paulo, majoritária. Então há um custo elevado de recursos. Eu diria a você que isso daqui pode encarecer. Se é uma preocupação sua, que é um gasto muito na verdade, assim, dependendo, por exemplo, se só pessoa física puder contribuir. Então você já mudou, não é o problema distrital, por favor. É o problema de contribuição. Peraí. Não, eu tô falando numa soma, não tô falando num caso peraí, pontual. o que eu estou... Nós precisamos discutir... A reforma tem que ser geral, não pode ser pontual. Não é mais quociente eleitoral para ser distrital, não. Acho que é um contexto. Acho que essa é uma das hipóteses. Eu concordo com o senhor. Mas eu diria a você que você pode fazer a reforma na questão do financiamento de campanha, financiamento de partido, e ao mesmo tempo manter o mesmo sistema eleitoral. Também. É uma hipótese. Pode. Não, eu não estou defendendo nenhum tema. Eu estou apontando que eu acho que existem vantagens, desde que você também promova as mudanças que são necessárias no início. Tem aqueles que dizem o financiamento de campanha também só pode ser público se você tiver lista fechada. Eu já ouvi isso também. E quem disse que é necessariamente isso? Gosto. Acho uma boa. Acho que é, até porque é quando você na verdade, fortalece. O senhor sabe, hoje quando você fortalece partido. Exato. Qual é o problema do que você tem de concordo. partido no Brasil? É que o partido pouco vale, o que vale é o candidato que tem o capital do voto. Isso. Então ele pode ir para qualquer legenda e acha que vai se eleger. Perfeito. No caso de você ter lista, você tem a vinculação com o partido. Fortalece o partido. E se você sair do partido, você pode não ter nenhum significado para o eleitorado. Mas isso é um processo. Quantos federais tem em São Paulo? 70. São Paulo são 70. Não, do PPS, desculpe. Do PPS são 3. São Agora 3. são 2. O senhor concorre que o senhor só concorre com o seu colega? Não. Sim. Não. Sim. Porque se o quociente eleitoral não der para fazer 2, ele tiver mais voto, ele ganha, o senhor não. Tá bem, mas ele também só ganha... Não, tá errado, não é isso. tá errado, mas hoje é assim. Não, está errado. Hoje você concorre. Companheiro. Se for lista. Está errado. Você junta um grupo e concorre com o adversário. Posso falar? Se for interno, Posso falar? Qualquer partido não assim. É isso. O de 102 entra o de 101. Você quer ouvir? Quero ouvir. Está errado. Para com isso. Isso é um equívoco grave. Você só se elege com os votos da legenda. Exatamente. Você não concorre com o seu companheiro de partido.
O seu companheiro de partido, você disputa para saber quem é que vai chegar primeiro. Né? Mas você só chega com ele. Não tenho dúvida. Então, verdade, não é isso. Então, peraí. Então, não Isso é conceito, Peraí, não é o conceito que você está dizendo que você... Você vai contra o que eu falei. Não falei que eu vou contra. Peraí, a sua ideia é que o senhor falando em lista... eu disputo com quem está ao meu lado no meu partido. Não é verdade. Porque eu só me elejo com a bancada do meu partido. Porque o voto hoje é de legenda. O voto é de consciente. Pronto. Então, o voto é de legenda. É uma disputa de colocação. Agora é de colocação. Essa colocação eu posso fazer pelo voto popular ou posso internamente, numa convenção, decidir quem vai ser primeiro ou segundo. Agora, minha disputa é contra os adversários. Eu preciso ter mais voto. Não é o meu voto, não é o meu voto. Eu preciso, junto com aqueles que formam o meu partido ou a minha coligação, ter mais votos do que os adversários. Precisamos entender isso. A ideia não, objetivamente é isso. Isso funciona na prática, de verdade, em todos os partidos? Claro. Aquele que fica disputando voto contra o seu companheiro é um bestalhão. Não discordo, mas acontece. Mas o povo sabe. O povo sabe. Não, sabe que você é do mesmo partido, pelo contrário, eu tenho uma tese de que quanto maior o número de candidatos bons eu tenha, mais eu avanço. Claro, porque o povo sabe disso, na hora que vê um candidato mais capacitado, mais gabaritado, que vê com o número 23. Isso é do partido que é o PPS, que é um partido sério, faz oposição, e associa. Quem disse que o povo não faz associação? Quando ele vota alguém dizendo que votou errado, só porque não votou em mim, eu costumo ter um cuidado muito grande. Porque eu fui candidato a presidente da República e as pessoas diziam, você é um bom candidato, mas não tive voto. E eu vou achar com isso que o povo não soube votar? Não. O povo votou em 89 em 2 outsiders. Collor e Lula. Pronto. Eram aqueles que eram contra tudo e contra todos. Não vinha do establishment, não vinha do MDB, que tinha derrotado a ditadura, não era Ulisses, não era Covas, não era Leliano, não era Busnóis, algo anterior do velho partidão, nada. Era o quem? Collor, que era contra o Marajás, e Lula, que era contra tudo e contra todos, um operário barbudo. Era uma ruptura. Era isso. Claro. Era isso. Agora, votou errado? Não, naquele momento... O contexto era esse. Era como se você tivesse, jogamos fora um regime ditatorial, uma nova constituinte, um novo texto constitucional, nós podemos fazer agora a mudança total. Só me dá Claro, mas minutos finais. Não é isso, não. É que eu estou gostando tanto desse debate. Eu também, maravilhoso. Que é enriquecedor para quem nos assiste. É verdade. Que eu vou aqui fazer uma sugestão para a sua assessoria, para a gente continuar um pouco esse programa e dividi-lo em 2 programas. Eu adoraria. Se o deputado tiver agenda, porque eu acho que a gente pode continuar. Você tem que perguntar para os chefes do deputado ali, que são quem cuidam da agenda, são quem cuidam da logística. Mas parece que não tem nenhum problema, não. Então eu vou encerrar esse aqui. Eu vou encerrar esse primeiro bloco, então. Você agora segue com a sua programação local e nós vamos imediatamente, sem trocar gravata, fazer um segundo bloco. Muito obrigado pela sua audiência. Até já.